quero convidar a igreja a estarmos abrindo a nossa Bíblia no texto do Salmo de número 17. Nós tivemos no finalzinho do ano passado uma excursão expositiva sobre alguns salmos e viemos do Salmo 1 até o Salmo 15. E demos um tempo, partilhamos sobre outros temas natalinos, depois temas voltados aí para missões, e nós voltamos agora então à exposição do livro dos Salmos. Começamos no domingo passado e fizemos a exposição do Salmo de número 16, e hoje Salmo de número 17. Abra a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, esteja consultando os versículos, os textos, acompanhando, para que Deus possa de fato falar ao seu coração, assim como falou ao meu coração no estudo deste Salmo. Salmo de número 17, oração de Davi, diz assim: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos lábios eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se fizeram as tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclinas-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me com a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com um leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na tua justiça, contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Irmãos, é um salmo magnífico, é um salmo lindo. Nós estamos então no livro 1, lembrando a você que o Saltério é uma composição de 5 livros, e o livro de número 1 começa no Salmo 1 e vai até o Salmo 41. Então nós estamos no primeiro livro. Alguns eruditos, estudiosos, fazem um comparativo dos 5 livros de Salmo com os 5 livros de Moisés. Assim como Moisés escreveu 5 livros, caminhando na história de Israel e reconhecendo o favor beneplácito de Deus em conduzi-los a uma nova terra, assim também o livro dos Salmos começa mostrando quem é o povo de Deus, caminha pela história de Israel e termina com um canto triunfal de alegria, porque somos o povo de Deus, de modo tal que todo ser que respira, vai dizer no último salmo, louve ao Senhor. Neste salmo, o salmo de número 17, eu quero compartilhar com você sobre o tema, a almejada proteção para o eleito de Deus. E quero trazer esse salmo numa observação mais pormenorizada para a minha vida, para a sua vida, e não apenas um olhar na vida de Davi, embora assim o faremos. Esse salmo, meus irmãos, ele tem como título Oração de Davi, e apenas 3 salmos em todo o Saltério tem esse título. Se você olhar, por exemplo, o salmo de número 86, ele também vai ter o mesmo título, Oração de Davi, e o salmo de número 142 também carregando o mesmo título. São orações mais apropriadas, mais pormenorizadas, mais ligadas à pessoa e a eventos da vida do salmista.
E aqui o salmista abre o seu coração. Eu quero compartilhar então esse tema, almejada proteção para o eleito de Deus, olhando algumas observações que podem, quem sabe, nos ajudar, como que nós, como que eu, você, cada um de nós, como eleitos do Senhor, podemos também nos sentir seguros, ao mesmo tempo reivindicar para nós, ou trazer para nós, a aplicação que o salmista faz na sua vida. Primeira coisa que eu quero destacar conosco, irmãos, é a confiança no Senhor e a pureza de mãos. Se você observar, por exemplo, o versículo de número 3, parece uma petulância da parte do salmista e principalmente da parte de Davi falar o que ele fala. Olha o que ele diz: sondas-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. Como iniquidade nenhuma encontra em mim, se Davi foi aquele homem que foi? Tantos pecados, tantos erros, ele foi um ótimo rei, mas um péssimo pai, ele foi um excelente líder para Israel, mas um mau condutor da sua família, ele próprio transgrediu no caso de Batseba, desejando, cobiçando, trazendo para si a mulher do seu general, mandando matar o seu general, escondendo o fato por cerca de 1 ano ou mais, quem sabe. Como é que Davi poderia dizer, transgressão nenhuma encontras em mim? Então, queridos irmãos, nós queremos entender o Salmo, à luz da história de Davi, à luz de um momento na vida de Davi, porque ele diz o que diz. Então ele apresenta aqui essa confiança no Senhor e arroga para si uma pureza de mãos, uma vida sem iniquidades. Davi tinha, meus irmãos, plena ciência da sua integridade, ameaçada agora por inimigos que o cercavam. O salmo todo dá um pouco de luz sobre isso, e ele apresenta aqui então o seu clamor ao Senhor, dizendo que aqueles que o cercavam como inimigos, apresentavam contra ele falsas acusações. Várias foram as vezes que pessoas se levantaram para acusar Davi. Você pode olhar e você vai encontrar, por exemplo, o próprio Saul se levantando contra Davi algumas vezes, querendo matá-lo, acusando-o. Você vai encontrar, por exemplo, lá na época da revolta de Absalão, o Absalão, seu filho, com outros também ali, levantando inclusive impropérios, xingamentos e acusações contra Davi. Você vai encontrar na caminhada de Davi, durante os 40 anos de reinado, várias situações onde pessoas se levantam contra ele. É próprio. Todo líder é vidraça, não é? Se você não sabia desse versículo, pode escrever, não na Bíblia, mas no seu caderninho de anotações lá em casa. Todo líder é vidraça. Todo líder, em algum momento, ele recebe pedradas, não? Ou seja, ele recebe acusações. Ora, acusações boas e corretas, ora, acusações justas de falhas, de erros que esse líder possa fazer, mas ora, acusações muitas vezes impróprias, descabidas, caluniosas e maldosas. E Davi passou por isso na sua caminhada. Nesse salmo aqui, meus irmãos, mais particularmente, o Davi alega a sua inocência, alegando não haver iniquidade nenhuma em suas mãos, alegando não haver impureza no seu coração. Como dissemos, como é que ele pode fazer isso? Fica claro, meus irmãos, para o leitor do Salmo e para o próprio Davi, essa declaração de inocência, ela era uma declaração circunstancial. Davi não estava falando aqui de uma declaração de toda a sua vida, que nele não havia pecado. Davi não estava falando aqui de toda a sua caminhada, que ele nunca transgredira, mas naquele momento que ele estava vivendo, naquela circunstância que o cercava, envolta na composição deste salmo, ele vai dizer, nesse caso, a minha mão não transgrediu, nesse caso, o meu coração é limpo. Observa de novo aí o versículo 1, Senhor, ouve a causa justa, atende o meu clamor. Dá ouvido, Senhor, à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Ele arrogava para si o direito de estar limpo. Ele arrogava para si a sentença de que nele não havia transgressão, de que nele não havia fraude, de que nele não havia impiedade. Como eu li anteriormente, leio de novo com você, o verso 3, quando ele diz, sonda, Senhor, o meu coração.
Sondas-me, Senhor, de noite tu me visitas. Ou seja, o Senhor é aquele que conhece a minha vida, mesmo quando eu estou dormindo. Prova-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Davi está aqui, meus irmãos, levantando uma situação específica na sua vida, onde ele tem essa convicção de que não havia iniquidade nele. Você poderia, quem sabe, reconstruir um pouco da história de Davi e lembrar de algo dessa natureza na sua vida? Nós não podemos olhar, meus irmãos, para a vida de Davi, como já dissemos, e afirmar que ele nunca teve iniquidade, porque a própria história na Bíblia vai mostrar muitos dos seus erros. Ele vai confessar em muitos lugares que ele é um pecador e que precisa da graça, do socorro e do perdão de Deus. Mas essa reivindicação de inocência aqui da parte de Davi, ela se dava então às acusações que ele sofria, num contexto específico que cerca este salmo, e que escapa, quem sabe, a muitos de nós, uma identificação mais precisa. Ele não conta aqui quem é a pessoa que estava injuriando, quem falava mal, quem acusava, mas nós podemos, quem sabe, à luz da história, buscar uma reconstrução aqui na vida de Davi. Olha o versículo 10 e 11, só para você observar que pessoas maldosas estão em volta dele. Ele vai dizer: esses tais são insensíveis, eles cerram o coração ou fecham o coração contra mim, eles falam contra mim com lábios insolentes, eles andam agora cercando os nossos passos. Agora ele não fala contra ele individualmente, mas tem mais alguém com ele, os nossos passos, e eles fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Então, meus irmãos, só observando um pouco da trajetória de Davi, é possível que o pano de fundo que cerque este salmo seja a fuga de Davi diante de Saul, lá no deserto de Maom, onde você pode inclusive encontrar lá em Samuel. Volta para lá comigo, 1 Samuel capítulo 23, vai dizer lá que Saul, porém, e os seus homens cercavam Davi e os seus homens para lançar mão deles. Nessa perseguição gratuita de Saul contra Davi, aconteceu várias vezes, não foi apenas uma situação, mas várias foram as tentativas de Saul perseguir o rei, perseguir Davi, ainda não era rei, mas perseguir Davi e tentar, quem sabe, matá-lo. Se a gente for reconstruir toda a história, nós vamos lembrar que Saul já tinha sido reprovado por Deus, porque ele já pecara grandemente na sua trajetória. Deus já havia avisado através do profeta Samuel que ele sairia de lado, que Deus tiraria ele do reino e colocaria um outro. Na caminhada do trabalho de Samuel, Samuel chega a dizer que esse outro seria Davi. Nessa caminhada profética, Samuel, certo dia, movido pelo Espírito de Deus, vai até a casa de Davi e unge aquele menino, ainda novo, unge esse menino como próximo rei. Tudo isso é notório. Saul já tinha essa consciência, e desde que Davi começa a circular pelo palácio, como herói de guerra, como aquele que matou o leão, agora era um dos generais também ali junto com Saul. Saul já tinha intenções de matar e destruir a Davi. Nessa tentativa, então, como disse, foram várias as vezes que Saul perseguiu, que Saul atacou a Davi com lança, que Saul intentou contra a vida de Davi. Particularmente o texto de 1 Samuel capítulo 23, olhe comigo os versos 25 a 26. 1 Samuel 23, você que está em casa e também abra sua Bíblia, acompanhe a leitura. 1 Samuel 23, de 25 a 26, diz assim: Saul e seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro lado. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus para o prender. Então, só reconstruindo rapidamente a história aqui de perseguição de Saul contra Davi. Davi vai declarar, meus irmãos, nesse contexto aqui, então, dizer para o Senhor: essa perseguição é gratuita, Senhor. Essas acusações que eles fazem contra mim, contra os meus, é uma perseguição gratuita, eu não tenho culpa disto. E é nesse contexto que nós podemos encaixar também essa palavra de Davi,
iniquidade alguma encontras em mim, a minha boca não transgride. Providencialmente, meus irmãos, a notícia da invasão dos filisteus, nesse contexto aqui de Samuel 23, vai tirar Saul de cena, porque vem o mensageiro e avisa Saul e ao exército de Saul, dizendo o seguinte: os filisteus estão atacando, estão invadindo a nossa terra. E Saul então abandona a perseguição a Davi e vai defender a terra de Judá. Deus sempre age, meus irmãos, também assim na nossa vida, providencialmente para livrar o seu povo das situações hostis que muitas vezes nos cercam. Se você abrir a sua Bíblia lá no texto de Coríntios, 1 Coríntios, você vai encontrar a fala de Paulo dizendo ali que não sobreveio a nós tentação alguma que não fosse humana. Nós somos tentados de muitas maneiras, mas todas as tentações passam pela nossa humanidade, pela nossa pecaminosidade, pelo nosso desvio de conduta, de caráter, pelo mal que o pecado fez em nós. Nós somos tentados, diz Tiago, pela nossa própria cobiça. Jesus diz que é do nosso interior que nasce todo tipo de pecado. Mas voltando ao texto de Coríntios, capítulo 10, verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer que juntamente com a tentação, Deus nos abre uma porta de livramento. Juntamente com o momento da pressão para o erro, Deus coloca diante de nós sempre uma possibilidade de escape, de forma que nós não caiamos. Nós muitas vezes caímos em erros aqui e ali, porque nós não estamos plenamente na comunhão com o Senhor, ou porque nós não atentamos para as libertações que Deus providencia para a nossa vida. Então, os homens de Saul intentavam matar Davi, Saul perseguindo Davi com o exército, mas Deus providencialmente cria uma situação no outro canto para desviar Saul da perseguição a Davi. Homens de Davi, numa outra situação, incitaram, estimularam, provocaram a Davi para que Davi matasse Saul. Volta comigo então, ou melhor, caminhe comigo um pouquinho mais à frente aí, de Samuel 23, agora para Samuel 26. 1 Samuel 26, numa próxima tentativa de matar de matar a Davi, da parte de Saul, os soldados perseguindo, naquela situação aparece uma possibilidade, quem sabe, para Davi matar o próprio rei Saul. Olha o capítulo 26, versículos 8 e 9, diz assim: então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo, deixa-me, pois, agora encravar a lança, de modo que de um só golpe eu o encrave no chão, não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Aqui a situação é dentro de uma caverna. O rei estava numa situação onde Davi poderia atingi-lo. Abisai, que era um dos grandes guerreiros para defender o pastor, mas o ungido do Senhor é o rei e não o sacerdote, é o rei e não o profeta. Voltando aqui, guiado pela palavra de Deus, então o salmista aqui tinha se guardado das veredas do pecado, tinha se guardado dos caminhos da destruição contra aquele que era o ungido de Deus. E os homens de violência, aqueles que caminhavam junto com Davi, queriam usar esse momento para matar a Saul, e Davi diz não. Então nós podemos de novo elencar a história de Davi nesse conjunto acerca de Saul, e dizer: nisto aqui Davi não pecou, nisto aqui Davi não teve iniquidade, neste contexto Davi não teve falha. Salmo 17, volta para lá, Salmo 17, versículos 4 e 5, Davi vai dizer assim: quanto às ações dos homens pela palavra dos seus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Ou seja, os homens que andam comigo são homens violentos. E se você se lembra da história, Davi tinha um pequeno exército de mais ou menos uns 600 homens, pessoas de mau caráter, pessoas endividadas, pessoas que estavam com problemas com o reino de Saul, e começaram a seguir a Davi, e Davi foi crescendo, formando um exército de mercenários, e até o ponto de, inclusive, de vender os seus serviços para o próprio povo filisteu, em guerras contra outros povos.
Então Davi estava crescendo. Os homens que andavam com ele, nem todos eram homens tementes a Deus, nem todos eram homens piedosos. Por isso Davi diz aqui, versículo 4, dos homens, ou do homem de caminhos violentos, eu me tenho guardado. E Abisai, esse grande guerreiro de Davi, estava aqui com um coração violento, dizendo, Davi, vamos matá-lo, vamos aniquilar, vamos acabar com Saul. Mas Davi se guardou de não andar no caminho da violência. Versículo 5, os meus passos se afizeram às tuas veredas, e os meus pés não resvalaram. É Davi dizendo aqui para Deus, Senhor, eu não errei, Senhor, eu sou inocente nesse caso, Senhor, então ouça a minha oração, ajude-me na proteção daqueles que estão me perseguindo. Não se trata aqui, mais uma vez, falando, meus irmãos, da impecabilidade de Davi. Como já dissemos, ele era um pecador, e a Bíblia registra de farta escala muitos dos pecados de Davi, mas ele estava reconhecendo que nesse caso em particular, ele estava com o coração tranquilo, ele estava íntegro na presença do Senhor. E é o próprio Davi, no outro salmo, que vai dizer que Deus distingue para si o piedoso. Deus olha de maneira particular e cuidadosa para aqueles que realmente são piedosos perante o Senhor. São esses que o Senhor quer receber como seus adoradores. Volta comigo para o salmo de número 15. Volta comigo lá no salmo número 15, eu quero ler com você versos 2 a 5, que diz assim: o que vive com integridade, o que pratica justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que aos seus olhos tem por desprezível ou réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. Mas a pergunta inicial do Salmo 15, você lembra qual é? Quem, Senhor, poderá estar na tua presença? Muitas vezes nós elencamos essa pergunta pensando na eternidade. Quem é que poderá ir para a eternidade e estar na presença do Senhor? Então Davi responde aqui com atos humanos. Mas se nós formos colocar esses pormenores ditos por Davi aqui, aquele que vive com integridade, pratica justiça, fala a verdade, não difama com a língua, não faz mal ao próximo, e daí por diante a lista continua. Se nós formos buscar esses itens para dizer que somente esses que realmente agem assim, que irão para a eternidade com o Senhor, nós estamos pecando, porque nós estaríamos colocando, meus irmãos, a salvação na alçada das boas obras do ser humano. E a Bíblia diz que não é por obras praticadas por nós que herdamos a salvação, mas pela graça maravilhosa do Senhor. Até porque, se dependesse das nossas obras, jamais conseguiríamos ser de fato isso que o Salmo diz, ou ainda mais, todos os preceitos trazidos na palavra de Deus. Nós jamais conseguiríamos ser aquele homem perfeito, de modo tal que Deus, pela nossa perfeição, nos recebesse na sua glória. Mas aqui o salmista está perguntando quem é que pode entrar na tua presença, quem pode estar no teu templo, quem pode vir para adorar o Senhor aqui na tua casa. Então o salmista está lembrando que Deus recebe a adoração daqueles que são piedosos, daqueles que mesmo errando, falhando ou pecando aqui ou ali, são piedosos, voltam-se com o coração quebrantado ao Senhor, confessam as suas faltas e voltam de novo a caminhar com o Senhor. O Salmo 24, versículo 4, a primeira parte do Salmo diz: aquele que é limpo de coração, ou limpo de mão e puro de coração, esse é que Deus quer na sua presença. Então não é a capacidade humana de ser perfeito para ir para a eternidade, mas é a busca intensa do ser humano em andar na presença de Deus, apesar do seu erro, mas perseguir o caminho da santificação. Imperativo se faz também, meus irmãos, para cada um de nós cristãos, buscarmos esse procedimento, uma conduta tal onde se possa reivindicar também pureza das nossas mãos diante do Senhor. Quando você é acusado injustamente, você poder dizer para Deus: Senhor, eu não tenho culpa nesse pecado, não tenho culpa nisto a que me injuriam. Senhor, eu sou limpo quanto a isto. Assim como Davi teve a sua experiência de integridade,
cada um de nós cristãos também somos chamados a manter as nossas vidas íntegras perante o Senhor. Deus quer que nós andemos em santidade na sua presença. Segunda coisa que eu quero destacar conosco no Salmo, meus irmãos, é a proteção buscada no Senhor. A primeira coisa que eu falei com os irmãos, só resgatando, é a confiança no Senhor e a pureza de mãos. Então a nossa segurança, ela está ligada a essa nossa segurança no Senhor e a nossa pureza de mãos. Mas também, em segundo lugar, a proteção é buscada. Nós clamamos ao Senhor para que Ele nos proteja. Nessa segunda sessão, então, o salmista expressa aqui a sua confiança no Senhor e expressa em detalhes aqui perigos que cercavam a ele e aos seus companheiros. Olha o versículo 6. Versículo 6 do Salmo 17. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclinas-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Inclinas-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Ele ora ao Senhor aqui, meus irmãos, a certeza de que ele vai ser ouvido. Olha a primeira frase do versículo 6. Eu te invoco, ó Deus, porque tu me respondes. Essa palavrinha Deus que Davi coloca aqui é o nome El, lá do hebraico. E esse nome El é uma das palavras que intitulam Deus na Bíblia, e aqui aponta para Deus como sendo aquele poderoso, ou o Deus de todo poder. Essa é a palavra que Davi usa aqui. Eu te invoco, ó Senhor, tu que és cheio de poder, eu te invoco para que o Senhor me proteja. Então El é um nome semita para Deus e denomina como aquele que é o poderoso. Enquanto em muitas religiões, meus irmãos, pagãs, em religiões pagãs, se acredita que o homem está abandonado às suas próprias forças e recursos, para o cristão ele recorre ao recurso divino. O cristão recorre ao favor de Deus. Eu te invoco, ó Deus, porque o Senhor é o poderoso. E assim, eu e você, nas circunstâncias que nos cercam, podemos também nos voltar para o Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador do céu e da terra, Ele é o Deus que detém os mares, Ele é o Deus que acalma tempestades, Ele é o Deus que ressuscita mortos, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e nele nós podemos buscar a nossa segurança. O salmista aqui então evoca as bondades de Deus e demonstra grande expectativa no Senhor, que responde às orações daqueles que o buscam. Olha o versículo 7. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que a tua destra buscam refúgio dos que se levantam contra eles. Mostra, Senhor, as maravilhas da tua bondade, porque o Senhor é o Salvador daqueles que te buscam. O Senhor é o Salvador daqueles que buscam socorro em relação àqueles que se levantam contra eles. Na Bíblia NVI, a versão um pouquinho diferenciada, quem sabe nos ajuda a uma melhor compreensão, diz assim: mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salvas os que em ti confiam, os que buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Então o poeta, meus irmãos, sabe que Deus é o protetor do seu povo. O poeta sabe que o Senhor tem como herança peculiar um povo que Ele resgatou, tem grande estima aqueles que Ele buscou na redenção em Cristo Jesus. E o salmista, Davi, vai usar aqui para ilustrar para nós o cuidado de Deus em duas figuras bonitas que se apresentam aí no versículo de número 8. Olha aí as duas figuras que você tem. Primeiro, guarda-me como a menina dos teus olhos. E segundo, esconde-me à sombra das tuas asas. O texto original hebraico, se a gente fosse ler lá no original e traduzir literalmente para nós aqui, vai dizer: guarda-me como o homenzinho dos teus olhos. Por que essa expressão? É uma expressão idiomática comum para o judeu, porque quando nós olhamos na pupila da pessoa que está próxima a nós, nós nos vemos lá dentro. Não é isso mesmo? Nós olhamos no olho de alguém que está bem próximo a nós e nós nos encontramos lá dentro. Então é nesse sentido que o Salmo vem dizer: guarda-me como aquele que está na menina dos seus olhos. Guarda-me como aquele que está refletido. E se eu estou olhando para o Senhor, nessa figura de linguagem, eu estou ali refletido na menina dos olhos do Senhor.
Deuteronômio 32, 9 e 10, aparece também essa expressão que diz que o Senhor é a porção do seu povo, Jacó é parte da sua herança, achou o Senhor numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou, cuidou dele e guardou como a menina dos seus olhos. Então, é Deus olhando para Israel e vendo nele mesmo aquele reflexo. E Deus olha para aquele que está representado ali na menina dos seus olhos e guarda. Essa é a ideia que o salmista passa aqui para nós. Essa é uma expressão frequente no Antigo Testamento para aquilo que é mais caro ou mais precioso e, portanto, guardado com muito cuidado. Se você olhar em Provérbios 7:2, a expressão é a mesma, Deus nos guarda como a menina dos seus olhos. Se você olhar em Zacarias 2:8, a expressão vai ser paralela a essa, dizendo que Deus também nos guarda como a menina dos seus olhos. E é interessante como nós temos esse instinto de preservação do nosso olho, não é mesmo? Se você está lá quebrando um concreto com uma picareta e voa uma pequena fagulha nos seus olhos, antes que ela atinja os seus olhos, por uma rapidez instintiva, muitas vezes você fecha o olho e salva a menina dos seus olhos. Se você está com uma criancinha pequena no colo e a curiosidade dele é cutucar os seus olhos, muitas vezes antes que ele consiga fazer isso, você já segurou a mão da criança ou já protegeu os seus olhos. A menina dos olhos sempre é protegida, seja na figura aqui da Bíblia, ou seja na prática de cada um de nós. A segunda figura que nós temos aqui, meus irmãos, ela está ligada então a asas protetoras de Deus. Esconde-me à sombra das tuas asas, diz aí no versículo de número 8, a parte B. Também lá em Deuteronômio 32, no versículo 11, vai dizer lá que como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-as e os leva sobre elas, assim também Deus fez com o povo de Israel, protegendo Israel como a sombra de suas asas. Essa é uma expressão também comum nos textos bíblicos, vamos encontrá-la em vários textos, mas uma em especial que eu trago para você aqui, é Jesus, quando ele chega próximo a Jerusalém, e ele olha de um pico mais alto a cidade e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar vocês e colocar-me sob as minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas. É Deus querendo dar proteção para o seu povo. Essa figura da proteção, meus irmãos, ela é usada em vários outros textos bíblicos também, trazendo esse sentido de segurança para os filhotes das aves debaixo das asas de sua mãe. Lá em Ruth, capítulo 2, 12, lá em Salmo 36, 7, lá no Salmo 57, 1, lá no Salmo 64, 4 e vários outros textos bíblicos que podemos também elencar aqui, apontam-nos esse cuidado de Deus protegendo o seu povo, como a águia protege os seus filhotes, como a galinha protege os seus pintinhos. A oração do salmista aqui, meus irmãos, então, ela busca essa proteção do Senhor. Por isso que nós podemos, afiançados no próprio texto bíblico, também repetirmos os mesmos atos do salmista, e dizer para Deus: Senhor, protege a minha vida, Senhor, cuida de mim, Senhor, dê-me a proteção como a menina dos seus olhos, porque Deus é aquele que promete segurança para os seus eleitos. Você é um eleito de Deus? Se você está aqui em adoração sincera ao Senhor, pode ter certeza absoluta: Deus me separou, Deus me escolheu para ser um adorador do seu nome. A oração do salmista, meus irmãos, aqui vai descrever a partir de então os inimigos que o cercavam. Em poucas palavras, Davi qualifica esses inimigos. Olha aí Salmo 17, o versículo de número 9. Os perversos, eles me oprimem. Olha ainda no versículo 9, eles são mortais, eles me assediam de mortes, eles me cercam com a morte. No versículo 9 ainda, eles andam me cercando. No versículo 10 diz aí, eles têm o coração endurecido. Ainda no versículo 10, diz o texto que eles falam com lábios insolentes, eles são pessoas sem respeito algum e falam contra mim.
No versículo 11, eles cercam a Davi e os seus companheiros, diz aí, eles andam cercando os nossos passos. Agora não é Davi apenas, mas ele inclui os seus companheiros ali. No versículo 12, eles são como um leão cruel. Você pode ir percebendo essas figuras que Davi coloca, adjetivando aqui a ação perseguidora dos seus inimigos. Meus irmãos, o povo de Deus, ele é confiante no Senhor, por maior que sejam as afrontas que o povo de Deus pode experimentar. Nós já falamos, e você já ouviu certamente de outros pregadores, a igreja sempre foi perseguida em toda a sua história, e ela continuará sendo perseguida até o último dia da história, porque é um povo que está em oposição ao mundo. É um povo que anda contra o curso normal da vida. É um povo que nada contra a correnteza. Quando tudo está muito bem na nossa vida e ninguém fala nada contra nós, ou Deus nos deu uma trégua maravilhosa para um bom descanso, ou quem sabe nós entramos no fluxo do mundo. Porque naturalmente a igreja é perseguida. Todos quantos, diz o apóstolo Paulo lá em Timóteo 3,2, todos quanto quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Melhor dizendo, 2 Timóteo 3,12. Terceira e última coisa, meus irmãos, que olhamos aqui para a proteção e a segurança dos eleitos, é a libertação que vem do Senhor. O salmista apresenta então nessa fase aqui, uma oração fundamentada numa esperança confiante. Olha aí no capítulo 17, versículo 13. Salmo 17, versículo 13, levanta-te, Senhor. É Davi clamando ao Senhor para que venha em seu socorro. Davi, ele pede para que o Senhor detenha, derrube e confronte aqueles que vêm como feras, rastejando na missão de destruí-lo. Ele está continuando aqui, meus irmãos, ainda usando a figura do leão, que ele usou no versículo 12. Então, levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a sua espada, com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens mundanos. Ele está olhando que os homens ímpios vêm contra ele e falam coisas terríveis, como o leão sorrateiramente vem procurando a presa. Então ele diz, Senhor, levanta-te, livra-me, Senhor, esmaga esse, Senhor, defronta o Senhor, arrasa-os. A Bíblia é cheia de orações, assim chamadas de orações imprecatórias. A oração imprecatória é aquela oração que você pede uma ação de Deus contra o inimigo, para que Deus destrua o inimigo, para que Deus derrube aquele que é o seu opositor. Ao mesmo tempo, é importante lembrarmos que nós não devemos desejar e provocar o outro a uma situação ruim. Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, mas há situações, meus irmãos, que o povo de Deus não tem saída, e então é buscar a justiça de Deus, para que Deus haja contra os seus perseguidores. Aqueles que buscam causar dano aos fiéis, são homens do mundo, homens, diz o versículo 14 aí, cujo quinhão é desta vida, pessoas que estão apenas vivendo aqui, sem nenhuma preocupação com o além, e nós estamos vivendo e vendo isso em dias de pandemia de uma forma muito grande. Qual é o decreto do Estado? Isolamento social. É proibido ajuntamento, é proibido festas, é proibido baladas, mas o que você encontra aqui e ali com uma certa frequência nos noticiários é que a polícia fechou uma festa clandestina com 500 pessoas. Em tal lugar fechou uma outra festa com 1000 pessoas, e daí por diante. São pessoas que estão vivendo esta vida sem a menor preocupação com a existência depois, apenas querendo o prazer do momento e não buscando saber se há ou não uma vida além, onde essa pessoa vai responder algo para Deus. Por outro lado, meus irmãos, aqueles para quem o Senhor é a porção, como dissemos na meditação de domingo passado, o Senhor é a minha porção. Aqueles que não têm o Senhor como a sua porção, eles não recebem somente a sua bênção e ajuda aqui, mas eles também têm uma perspectiva, ou não têm uma perspectiva de coisas futuras. Perceba no versículo de número 14, que diz aí, os quais se fartam de filhos,
Aliás, na frase anterior, cujo ventre tu enches dos teus tesouros, eles se fartam de filhos e ainda deixam riquezas para os seus pequeninos. Davi faz aqui, meus irmãos, uma alusão a esse fato de que o ímpio recebe de Deus a possibilidade de uma vida farta e boa aqui. Apesar de ser ímpio, Deus estende sobre ele a mão. É aquilo que Jesus fala e aí a teologia interpreta como sendo graça comum. Deus derrama bênção sobre justos e injustos. Deus faz nascer o sol sobre maus e bons. E muitas vezes o ímpio recebe muito mais bondades e benefícios nesta vida do que o justo. Lembra do Salmo 73? Onde Asaf questiona isso com Deus. Senhor, por que o ímpio tem mais do que eu? Senhor, por que o ímpio, ele tem sempre riquezas e bens e opulências e prazeres e tudo, e eu aqui estou vivendo uma vida oprimida e difícil? Se você ler todo o Salmo 73, nessa ótica, o salmista Asaf vai dizer depois, mais lá na frente, foi duro compreender isso, mas eu cheguei a entender o porquê. Porque a vida deles, Senhor, é só aqui mesmo. Eles não terão a bênção da eternidade. Então o Senhor permite que eles tenham prazeres e bênçãos aqui, porque eles não terão a bênção da eternidade. Mas a minha vida é do Senhor. E eu tenho a esperança e a certeza do quinhão, que não está ligado apenas a esta vida. É por isso que Davi diz aqui, eles se fartam de coisas para essa vida. O Senhor permite que eles se encham dos seus tesouros. Eu quero que você observe então, Davi fazendo aqui alusão ao fato de que Deus permite o ímpio possuir riquezas, possuir prazeres, possuir coisas nesta vida. O versículo 14 te mostra isso. Tu permites que eles encham os seus ventres de tesouros. Se você olhar lá em Atos capítulo 14, verso 17, diz que Deus não ficou sem testemunho de si mesmo. Em toda a história, Ele sempre demonstrou que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele dá aos homens chuvas, estações frutíferas, e enche o coração deles de fartura e de alegria. É Paulo anunciando o Evangelho ali, e dizendo que Deus faz isso com todos, em todos os lugares. Filipenses 3,19, Paulo vai dizer que alguns são inimigos da cruz de Cristo. Eu já falei isso com vocês, diz Paulo, e agora falo de novo, até chorando. O destino deles é a perdição, versículo 19, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que eles só se preocupam com as coisas terrenas. São pessoas que vivem apenas nessa vida, e não tem a expectativa e a perspectiva de uma vida melhor na eternidade. Por isso, vivem hedonicamente. Por isso, vivem aproveitando e se deliciando com os prazeres daqui, como se isso fosse o máximo. E esquecem que a vida tem um fim. Não consideram que haverá uma prestação de contas com o Todo-Poderoso. Então, irmãos, até a mesma posteridade do ímpio, os seus descendentes, desfrutam de suas riquezas, muitas vezes riquezas mal adquiridas, frutos da impiedade. Olha aí o versículo 14 de novo, a última frase. Eles se fartam de filhos, e o que lhes sobra, deixam aos seus pequeninos. Significa que eles têm uma família numerosa, grande, têm muitas riquezas e bens, e eles repassam essas riquezas para os seus filhos, mas não só a riqueza material, mas muitas vezes a riqueza cultural, ou em outras palavras, quem sabe, a pobreza cultural, passando aos filhos também o sentimento de que essa vida aqui é tudo, de que eles devem aproveitar e fazer tudo aqui, porque nada há depois. Significa, meus irmãos, que esse quadro aqui, impressionante da vida, centralizada aqui na terra, é o quadro de muitas pessoas que estão ao nosso lado, que vivem a vida apenas querendo aproveitar o bem do momento, não pensando e nem sequer aceitando se você fala com eles sobre céu ou sobre inferno. Brigam, zombam de você, porque você está falando de coisas que para eles não são reais. No tempo apropriado, a Bíblia diz, o juízo de Deus recairá sobre estes, e é nessa certeza que Davi levanta aqui então o seu clamor: levanta-te, Senhor, socorre-me desses homens.
Última coisa aqui, meus irmãos, o destino último dos eleitos de Deus. O versículo 15, Davi abre um novo parágrafo e diz: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Davi parte aqui em sua poesia, num último parágrafo, e considera aqui o suficiente importante para que ele pudesse tratar esse último versículo, quem sabe, como um fechamento da sua poesia. Já que esses homens consideram a vida passageira e sem valor, eu, porém, quando acordar, não é acordar no dia seguinte, mas quando eu acordar realmente para a vida na eternidade, eu me satisfarei com a tua semelhança. O fato de eu ter me tornado semelhante ao Senhor. Osterley, um comentarista bíblico, diz assim, que nós temos aqui a descrição do início da preocupação com uma vida mais completa no futuro. É Davi dizendo que eu terei uma vida além. Quando eu acordar para a vida no além, eu me satisfarei com aquilo que Deus fez na minha vida. A edição atualizada, que é essa edição que nós usamos, com bastante maestria e muita fidelidade ao sentido teológico, ela fala assim: eu, porém, na tua justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. A teologia contida no Antigo Testamento, meus irmãos, era o alicerce para um edifício com revelações maiores. Pouco você vê no Velho Testamento textos com tamanha clareza sobre a vida por vir. Geralmente está ligado mais à história, aos feitos do povo de Israel, e pouca nuance mostrando, ou pouco vislumbre, mostrando o que se tem depois. O grande campeão dessas janelas para a eternidade, podemos pensar no profeta Isaías. Ele é que tem mais vislumbres do além e nos mostra de forma muito clara como que o Evangelho falando conosco lá no Velho Testamento. Mas em linhas gerais, a mentalidade do judeu parece que pairava num cuidado de Deus, mais para a sua vida aqui também. Não há muita expectativa no Velho Testamento do futuro, do além. Mas o Novo Testamento vem como que complementando ou trazendo os textos do Velho Testamento na exposição dos apóstolos, abrindo e descortinando e dizendo: está vendo? Aquilo que foi dito lá, é isso que se projeta lá para a eternidade. Então o Novo Testamento, ele traz para nós uma beleza maior dessas realidades futuras. Se você olhar, por exemplo, esse texto do versículo 15, em paralelo ao texto de Filipenses 3:21, faça isso. Filipenses 3:21, Paulo diz: o qual, ou seja, o nosso Deus, ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, nós teremos um corpo semelhante ao corpo glorioso de Jesus. Nós seremos também física e espiritualmente eternizados, de modo tal que a morte jamais não nos alcança. Davi disse o que aqui? Quando eu acordar, contemplarei a tua face. Quando eu acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Um corpo semelhante ao corpo da sua glória. Se você olhar lá para 1 João capítulo 3, versículo 2, também João tem um texto muito parecido, quando ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aqueles que morreram, a Bíblia fala sobre eles como os que dormem. Mas haverá um dia, um glorioso dia, que aqueles que dormem levantarão dos seus túmulos. Talvez eu e você estejamos lá, guardados num túmulo qualquer, e naquele dia, no soar da última trombeta, nossos corpos se levantarão, e ao acordar, essa ideia de dormir ali, ao acordar, nós seremos transformados na semelhança daquilo que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Osterley, mais uma vez citando esse irmão do passado, ele diz que é difícil entender essas palavras no sentido de acordar de um sono natural. Quase certamente o salmista está aqui imaginando acordar do sono da morte, e dessa maneira então ele expressa a sua fé na vida futura. Como eu disse,
poucos são os textos do Antigo Testamento que nos reportam para a vida no além. Mas aqui parece que Davi tem esse vislumbre. Eu vou morrer? Interessante que o capítulo 16, ele diz que o Senhor não deixará minha alma na morte. E essa palavra é alusiva à ressurreição de Jesus. E aqui diz, eu não vou ficar na morte, mas quando eu acordar, essa convicção de que ele terá uma vida na eternidade. Quando você acordar na eternidade, naquele último dia, você tem essa segurança? Eu serei semelhante ao Senhor Jesus? Você tem essa convicção de que realmente eu vou acordar para uma eternidade sem fim e eu terei uma vida perfeita na semelhança do meu Redentor? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim o meu corpo se levantará dessa terra, dizia Jó. Essa é a certeza do crente, meus irmãos. Essa é a segurança que o cristão tem. Ele não está aqui para viver a vida como se aqui fosse o fim. Mas ele está aqui para viver a vida, para glorificar o Senhor aqui, na certeza de que um dia, mesmo ele morrendo, eu irei acordar, ou ele irá acordar e terá a sua vida na eternidade com o Senhor. Então esse versículo final deixa para trás essas preocupações terrenas, e faz-nos olhar para a vida no além, dá-nos lugar a um perene fundamento de que a noite dará lugar a um novo dia. Os momentos de perseguição, de afronta, de sofrimento aqui acabarão e que um novo dia chegará e eu acordarei nesse novo dia para ser semelhante ao meu Senhor, semelhante ao meu Redentor. Eu termino aqui. O eleito de Deus, convicto da sua fé em Cristo Jesus, ele desfruta da certeza da proteção de Deus para as coisas da vida aqui. Então, assim como o salmista Davi reivindicava, clamava, orava e pedia proteção, cada um de nós, eleitos do Senhor, podemos e devemos também, com a mesma confiança, buscar o socorro do Pai, buscar a ajuda de Deus, e Ele certamente virá ao nosso encontro. Ele certamente virá em nosso socorro, ajudando-nos em nossas necessidades. Por esse motivo, o eleito ora. Nessa certeza de que Deus nos ouve, cada um de nós podemos orar com uma fé confiante, como Davi dizendo, eu te invoco, ó Deus, porque tu me respondes, no versículo 6. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e acode as minhas palavras. Pode orar, meu irmão. Pode orar, minha irmã, pode clamar assim ao Senhor nessa certeza que Ele ouve e Ele se inclina para socorrer o seu povo. Mas o eleito também desfruta não apenas da certeza do cuidado de Deus para essa vida, mas o eleito de Deus também desfruta da certeza da proteção do seu Senhor quanto à vida na eternidade. A garantia da vida lá é nos dada aqui pelo Senhor, na sua palavra, e é por isso que nós podemos então, como Davi, também orar o versículo 15, eu porém na justiça contemplarei a tua face, e quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Eleito de Deus, povo bendito do Senhor, viva nas agruras, nas dificuldades, nas tormentas dessa vida, na confiança de que Deus é aquele que ouve a sua oração, que Deus é aquele que socorre o seu povo, mas viva com os olhos no além, sabendo que Deus é aquele que também garante a segurança e a sua vida por toda a eternidade. Deus te abençoe, Deus